Oiê! Para você que já me acompanha aqui, hoje eu decidi fazer algo diferente, criar um pequeno spark sobre uma passagem bíblica que está queimando ao meu coração. Já tem pelo menos umas 2 semanas. Eu e meu esposo, a gente estava participando de uma reunião referente à intercessão, com uma intercessora já renomada, e ela, em alguns momentos da nossa conversa, colocou à luz esse versículo que trouxe um grande impacto ao meu coração. E muitas vezes a gente não vê sendo ministrado nada sobre isso, mas foi uma palavra rema, realmente algo revelador da parte de Deus para o tempo que a gente vive hoje em dia. Está lá em 1 Reis, do 3, a partir do versículo 19. E essa passagem, ela nos traz à luz uma história de 2 prostitutas, porque assim a Bíblia, descreve elas, que tiveram um filho, cada uma delas. Só que durante a noite, uma dessas prostitutas se deitou sobre o seu filho e ela acabou sufocando ele, e ele veio a morrer. E aí, na calada da noite, durante aquelas horas escuras, essa prostituta foi ali e trocou o filho dela morto pelo filho vivo da outra mulher. E aí, com tudo isso, gerou uma grande contenda entre elas, e por gerar essa contenda, as duas colocaram essa questão diante do rei Salomão, que havia grande sabedoria, de Deus sobre a vida dele, e ele trouxe justiça. E essa justiça que o rei Salomão trouxe para essa questão foi assim de sabedoria tão divina que no fim acabou impactando todo o povo que estava ali diante desse julgamento. E ele simplesmente pegou uma espada, colocou ali diante dessas 2 mulheres que estavam em guerra entre si, para dizer quem era a mãe desse filho que permanecia vivo, e falou que cortaria ao meio e daria metade para cada uma delas. E a verdadeira mãe, que tem aquele sentimento materno, aquela questão de proteção, ela se pôs diante disso e preferia perder o filho dos braços dela do que vê-lo morto. E através disso, o rei Salomão conseguiu trazer justiça para esse caso e conseguiu estabelecer quem era a mãe da vida, identificando ela através desse ímpeto de não deixar morrer, independente se estaria ou não nas suas mãos, nos seus braços. Ela não queria ver o filho morto, em contraste com aquela mãe que se deitou sobre a vida do seu filho, e ela acabou querendo que a outra mãe também o perdesse. E isso é muito impactante, porque quando a gente traz uma analogia pro dia a dia, dos ministérios, daquilo que Deus gera em nós, é uma analogia a tudo aquilo que a gente, muitas vezes, por estar disperso, como a mãe que se deitou sobre o seu filho, deixa morrer algo que Deus gerou em nós. Aí é o nosso secreto, o nosso tempo de realmente intimidade com o Senhor gera muitas coisas sobre a nossa vida, e isso nasce, só que isso também precisa de um cuidado, e pela falta de cuidado dessa mãe, ela deixou morrer. Só que o que mais me intriga é que ela viu que algo que foi gerado na outra era tão incomodativo para ela, que ela decidiu roubar ali na escuridão. E isso dentro de uma mesma casa, elas moravam juntas, então de certa forma elas tinham uma intimidade. Então olha como é sério você saber com quem você caminha,
mesmo sabendo que no final Deus vai trazer justiça. Olha como é um alerta para nós hoje em dia, sobre tudo aquilo que Deus gera em nós. O primeiro alerta, não ser como a primeira prostituta, aquela que, de certa forma, se deitou sobre o que Deus gerou sobre a vida dela. E caso a gente chegue num tempo em que a gente tenha que, de certa forma, lutar por aquilo que Deus gerou sobre nós, quando a gente colocar diante do rei, a gente seja como a segunda mãe, aquela que prefere perder dos seus braços do que deixar morrer aquilo que Deus gerou em nós. E a conclusão é que nós temos que escolher ser sempre como a segunda mãe, que é a mãe verdadeira, diante de Deus e diante de tudo aquilo que o Senhor gera em nós. Mesmo que tentem na escuridão, né, pelas costas, roubar aquilo que Deus gerou em nós, a gente se coloque diante do Rei com tamanho amor e abra mão de verdade. Por quê? Porque aquilo que tem a nossa essência, a nossa identidade, mesmo que tentem roubar, jamais cuidarão como a gente, porque aquele filho era tão daquela moça que no momento de dividir ao meio, ela preferiu abrir mão dele. Nada do que Deus gerar em nós, independente da circunstância, independente se levantar alguém tentando roubar a sua identidade e aquilo que o Senhor gerou em você, não permita. Continue cedendo a si mesmo, cedendo às suas vontades, cedendo aquilo que o Senhor te pede, porque Ele fará justiça. Ele sempre faz justiça. E a justiça dele não é como a nossa. Ela é a única que é reta, que é correta, que ela não tem peso de medida, porque a sabedoria dele é maior do que a sabedoria de Salomão para julgar uma causa. Enfim, é isso. Eu espero ter te abençoado com esse pequeno Spark e continue aí me seguindo que terão mais.